Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Apocalipse 3, verso 10. Lá diz que o salvo passará pela grande tribulação, mas será livrado por Deus? Ou diz que o salvo não passará pela grande tribulação? Vamos ler para ficar mais fácil ainda a interpretação e a compreensão. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E esse versículo é usado pelos pós-tribulacionistas para alegar que o salvo passará pela grande tribulação. Pós-tribulacionistas são aqueles que dizem que o salvo passará pela grande tribulação. E os pré-tribulacionistas, como eu, dizem que o salvo não passará pela grande tribulação, mas Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação começar. Os pós-tribulacionistas, que dizem que o salvo passará pela grande tribulação, eles interpretam o versículo quando Jesus disse: Te guardarei da hora da tentação. Eles dizem que significa que os salvos serão guardados, mas passarão pela grande tribulação. Guardar aqui não é tirar antes da tribulação, mas guardar é passar por ela e ser guardado por Deus na mente deles. Então eles dizem que os salvos serão guardados, mas passarão pela tribulação. O argumento que eles usam, eles dizem que da mesma forma que Noé passou pelo dilúvio e foi guardado por Deus, Ló foi livrado por Deus do fogo de Sodoma. Eles passaram, mas Deus os guardou. Mas só que tem um porém. A grande tribulação é um juízo de Deus sobre os ímpios. Somente os ímpios passarão por ela, né? Exceto aqueles que se converterem na grande tribulação. Já vamos chegar lá. Os pós-tribulacionistas estão totalmente equivocados, até mesmo nas suas citações que Ló e Noé foram poupados, foram protegidos por Deus. Este versículo literalmente diz que o salvo não passará pela grande tribulação. Vamos às razões, se baseando no próprio versículo de Apocalipse 3, verso 10. Se a interpretação correta fosse essa dos pós-tribulacionistas, que os salvos passarão, mas serão guardados, e isso não iria se cumprir na vida de muitos que passariam pela grande tribulação. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro no Apocalipse que muitos serão mortos, que muitos serão decapitados por negarem o anticristo e a sua religião. Nesse caso, não cumpririam na vida de alguns. Jesus disse que guardarei da hora da tentação, então não iria se cumprir, porque muitos serão mortos. Bem diferente do que eles mesmos dizem, que Noé e Ló passaram pela tribulação. Mas veja que Noé e sua família inteira foram salvos. Toda a família de Noé foram salvos. Não é a metade morreu afogado e a outra metade foi salva. Não. E por que na grande tribulação, esse versículo que Jesus citou só vai se cumprir na vida de alguns? Não é estranho? E veja que Ló saiu de Sodoma antes de chover fogo na cidade. Da mesma forma, os salvos serão arrebatados antes da grande tribulação. Ló foi salvo do fogo e não no fogo. Quando o fogo caiu, ele já não estava mais lá. Noé foi salvo do dilúvio e não no dilúvio,
porque tinha uma arca que flutuou sobre as águas. Não é que as águas não afogaram Noé e sua família. Bem diferente dos ensinos dos pós-tribulacionistas, que dizem que Deus vai livrar o salvo na grande tribulação. Mas só que muitos vão morrer. Não vai se cumprir para todos. Então, não se cumprirão na vida deles. Então, esse versículo ali, de Apocalipse 3, verso 10, Deus vai guardar o salvo da tribulação e não na tribulação, como ensinam os pós-tribulacionistas, completamente errado. Veja agora no Apocalipse que muitos vão morrer na grande tribulação por não seguirem o anticristo. Aquelas pessoas que vão se converter durante o reino do anticristo, caindo por terra o falso argumento dos pós-tribulacionistas, onde diz que o salvo passará pela grande tribulação, né? É como eu disse, Deus vai livrar da tribulação e não na tribulação. Vamos ler Apocalipse 20, verso 4. Veja na sua tela, vamos lendo e meditando. Isso aqui será durante a grande tribulação. E vi tronos e assentaram-se sobre eles àqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos e degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Veja bem, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Indica que foi durante a grande tribulação. E não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. É um episódio que vai acontecer durante a grande tribulação. Eles foram mortos e degolados, perderam sua cabeça. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Essas almas que ele viu debaixo do altar são as pessoas que morreram, os mártires da grande tribulação que estava no céu. Apocalipse 13, verso 15 agora. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Está vendo? Foi decretado pena de morte para aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. Deus vai livrar aqui? Não. Muitos destes serão mortos. Aqueles que não morrerem é porque fugiram, porque escaparam. Como é que Deus livra um e não livra o outro? Veja que Noé, Ló e outros foram salvos. Não é que morreu metade e outra não, né? Você que é pós-tribulacionista, você está totalmente equivocado. Haverá chance de salvação na grande tribulação. Mas muitos destes convertidos vão morrer. Nesse caso, Apocalipse 3, verso 10, não se cumprirá na vida deles. Ou seja, Deus ia escolher quem iria ser executado ou não, ou quem iria ser livrado por ele ou não, de maneira nenhuma. Apocalipse 3, verso 10, não significa isso. Fica claro que Apocalipse 3, verso 10, é uma promessa do salvo ser arrebatado antes da grande tribulação. Caso contrário, haveria contradição bíblica. Então o salvo será guardado da grande tribulação e não na grande tribulação. O salvo não passará por ela. A grande tribulação será o último juízo de Deus aqui na terra sobre os homens ímpios. O justo nunca pagou pelos ímpios. Deus tirou Ló de Sodoma antes de destruí-los com fogo. Deus livrou Noé e sua família. Entendeu? O salvo nunca pagará pelo ímpio. O sofrimento que passamos, que o mundo passa hoje,
são as tribulações da vida. Não, né? Quando for um juízo sobre os ímpios, o salvo nunca passará por ela, né? Então é isso aí mesmo, sem a menor sombra de dúvidas. A resposta é, biblicamente, tem gente que não concorda, mas não sabe provar o contrário. E a resposta certa é exatamente essa aqui. Então, se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.